Além da necessidade, eu estava muito curioso, necessidade de vitória, né, do Guarani, pela situação que se encontra ainda. Eu estava muito curioso para ver o Guarani depois de uma semana de trabalho do professor Mozart após a derrota no derby. E eu quero dizer que eu assisti um time organizado. Eu quero dizer que eu assisti um time que mereceu o resultado, um time que não se afobou em nenhum momento da partida, que errou muito pouco, coisa que a gente não estava acostumado a ver. O Guarani errava muito passe, jogadores intranquilos, hoje não. Além de ter merecido o resultado, e mereceu porque foi organizado, marcou direitinho, foi intenso quando precisou, né? Passou dificuldade, passou, porque o Tombense não tem mais pontos que o Guarani à toa. Tem porque tem um bom técnico, um time organizado e jogadores muito interessantes. No momento, ainda falando da saída do Giovanni Augusto, que eu não concordo, eu não tiraria, mas a gente tem que procurar, pelo menos na minha opinião, entender o que o técnico queria fazer. No início do segundo tempo, ele colocou um jogador, Edu, você vai se lembrar, porque a gente conversava em off aqui, Matheus Friso, 18. Ele entrou para jogar do lado esquerdo. Em 10 minutos, esse cara fez o que nenhum jogador de meio campo e ataque no primeiro tempo, de todo o jogo no primeiro tempo, do Tombense fez. Então, o que pensou o treinador do Guarani? Ele tirou alguns jogadores que já estavam fisicamente arriados e, teoricamente, colocou alguns jogadores para brigar um pouco mais e fechar um pouco mais esse meio campo. Eu não faria o que ele fez. Só que deu certo. Porque depois da entrada desses jogadores todos que ele colocou, o Tombense parou de atacar e o Tombense parou de criar oportunidades. É o caminho errado, é a história do certo que dá. O certo é o que dá certo, né? Então o Guarani mereceu o resultado para mim. Tem 3 destaques nesse jogo, sem dúvida alguma, não é? Eu acho que o principal foi o Jamerson, que jogou uma barbaridade. O Giovanni Augusto, de novo, jogou muito bem. Eu gostei do comportamento dos 2 zagueiros do Guarani. E o Yuri também, que fez o que um centroavante tem que fazer, gol. Né? Segundo tempo, eu acho que ele sentiu um pouco a parte física, mas trocando em miúdos, o Guarani, eu já vou falar da arbitragem. O Guarani venceu um jogo porque jogou mais futebol. E nos números também, viu, Edu? Nos números também, o Guarani jogou mais, teve mais volume que a equipe do Tombense. Agora, eu também, em off, Edu, você vai se lembrar disso, fiquei com a impressão que o toque, né? O toque para evitar o gol que o Yuri faria, né? No rebote do Felipe Garcia, ele tirou a condição de impedimento do Edson Carioca. Mas conversando com especialistas, eles dizem que não. Eu fiquei com a mesma impressão com o Tigrão. Mas aqui na internet, pesquisando daqui para ali, segundo os especialistas, esse toque do goleiro não tira o impedimento. Fico na dúvida. De qualquer maneira, o Guarani ganhou de presente, depois de tantos jogos prejudicado pela arbitragem, um gol muito duvidoso. Fica para lá, deixamos para lá. O Guarani precisa muito mais da vitória do que o Tombense, e pelo volume de jogo e organização, para mim, o Guarani mereceu o resultado, Edu Pinheiro.